Amém? Amém? Amém. Saúde a todas com a paz do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos concede vitória, estarmos aqui na sua presença, sabendo que o nosso Deus ele é poderoso, maravilhoso. Vamos iniciar com as orações, né? A oração do caderno. E eu peço à irmã Lourdes que faça a sua oração logo já de abertura e do caderno, né? Amém? Amém. Oremos ao Pai pela programação de hoje. Aleluia. Glorioso Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, estamos a honra, estamos a glória por mais essa manhã que Senhor, por mais obrigado, Pai. Abençoa essa programação de hoje. Traz uma programação abençoada. Desde o princípio até o fim, certo? Seja no meio de nós, para aqueles que vão entrar, aqueles que hoje ainda não vão entrar, Pai. Ser abençoado desde já, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. É um caderno que tem nomes de pessoas para Deus resolver, entrar com providência. E vamos, a irmã Lúcia continua em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora um louvor oficial do Café com Jesus. Amém? Recebeu a sua. Amém. Desse jeito, povo, direto desse jeito. Bem, Direto de Cabo Verde, Café com Jesus. Que para
que é para não viver para tudo sempre, que é para não viver para tudo sempre. Deus mostrando Maria da mano quando ele morre lá na cruz, quando estava ainda no pecado, vai trazendo luz. Deus mostrando Maria da mano quando ele morre lá na cruz. Amém, Jesus, amém, né? Aleluia. A palavra diz ali, no João 14, versículo 6, fala: Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Então temos que saber seguir esse caminho de Deus, amém? A salvação, a libertação, a cura, amém? E no Café com Jesus nós temos o caderno, o precioso caderno, amém, Jesus? Esse caderno onde consiste vida que necessita de oração, amém? Então eu vou pedir a nossa irmã Raialda que ore pelo caderno, amém? Aleluia. Amém. Vamos orar pelo caderno. Vocês me fazem rir. Santo e eterno Deus, Pai maravilhoso, Deus bondoso, grande general nas batalhas, Rei dos reis. Jesus, mais uma vez, Senhor, entrando, Deus, diretamente na tua presença. Aí está esse caderno, Senhor, com vários nomes, várias pessoas, várias situações, várias dificuldades. Deus, nós sabemos que só o Senhor, Deus amado, é a solução para todos os problemas. Deus amado, Deus justo, entra, meu Senhor, com a tua providência, segundo o teu querer e a tua vontade. Faz, Deus, o melhor, que nós sabemos que o Senhor faz o melhor. Eterno e soberano Deus, é situação familiar, é situação, Deus amado, financeira, é situação de doença, enfermidade, Jesus, que assola o corpo físico, meu Deus. Pai, nós temos a certeza que o Senhor é soberano, que o Senhor pode fazer e que o Senhor faz. Eu sei, Jesus amado, e nós sabemos que não é segundo a nossa vontade, é segundo a tua vontade, Deus. Mas com nossa confiança, com fé, oh, Jesus, nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor pode atendermos. Deus amado, Deus justo, vai, Senhor, tomando cada situação, seja no lar, Deus com esposo, com esposa, com filhos, com parentela. Senhor, Tu és maravilhoso, por isso que te pedimos, Senhor, sabendo que o Senhor resolve, sabendo que o Senhor pode resolver. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a todos que estão desempregados, procurando, Senhor Jesus amado, emprego. Também, Senhor, aqueles que estão em um leito de um hospital, aqueles que vão fazer cirurgia, aqueles que estão, meu Deus, agora entrando, meu Deus, num momento tão difícil, crítico, famílias enlutadas, e assim, meu Deus, é infinidade de atividade e problemas. Deus poderoso, então esse caderno tem tudo, Senhor. O povo pede tudo, e se eles colocam o nome, Deus, que pede para colocar o nome, é porque confia em Ti, que só o Senhor é solução dos problemas. Oh, Deus amado, nós te pedimos e agradecemos, sabendo que o Senhor está nos ouvindo. Segundo a Tua vontade, tudo se resolverá, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Amém, Jesus, amém, amém, amém. A palavra diz, né? Como no céu, como na terra está ligada essa oração, amém? Deus ouve nossas orações, amém? Aleluia. Vamos ouvir mais um louvor? Amém, Jesus.
estava lá no mundo, com dor no coração. A mim estava lá no mundo, perdido na escuridão. A mim estava lá no mundo, com dor no coração. A mim estava lá no mundo. Jesus te amava em nome, filho do coração. Jesus te amava em nome, ele mudando de direção. Jesus te amava em nome, filho do coração. Jesus te amava em nome, ele mudando de direção. A mim estava lá no mundo, perdido na escuridão. A mim estava lá no mundo, com dor no coração. A mim estava lá no mundo, perdido na escuridão. A mim estava lá no mundo. Jesus te amava em nome, filho do coração. Jesus te amava em nome, ele mudou de direção. Jesus te amava em nome, filho do coração. Jesus te amava em nome, ele mudou de direção. Cameste chora, cameste lamenta, nos vida já está no mundinho Deus. Deixa eu caminhar, maneira que eu creio. Cameste chora, cameste lamenta, nos vida já está no mundinho Deus. Deixa eu caminhar, maneira que eu creio. Jesus te amava em nome, filho do coração. Jesus te amava em nome, ele mudando de direção. Jesus te amava em nome, filho do coração. Jesus te amava em nome, ele mudando de direção. Ele muda de coração. Jesus te ama. Ele muda de direção. Jesus te ama. Ele muda de coração. Amém, Jesus, amém. E Jesus chamou pelo teu nome, porque Ele vai te mudar de direção, amém? Aleluia. E agora vamos estar aqui em oração pela mensagem, amém? Eu vou pedir para o Senhor Coríncio que ore pelo mensageiro dessa manhã, amém? Amém, amém. A paz a todos, bom dia a todos, a vocês que estão aí do outro lado, escutando, assistindo essa live. Amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nesta manhã nós queremos, Pai, em primeiro lugar, te louvar, te agradecer por mais esse tempo, pelo fôlego de vida, por estarmos aqui unidos nesse propósito, Pai, de apregoar a Tua palavra. Senhor, neste momento eu quero colocar diante de Ti, diante do Teu altar, a vida do pastor, que vai estar trazendo, Senhor, essa palavra, essa meditação neste momento, Pai. Peço, Deus, que o Senhor já prepara, Senhor, os corações, Pai. Senhor, que venha ser um terreno fértil para que a Tua palavra venha, Senhor, cair, ser plantada, Senhor, que ela venha crescer e que ela venha multiplicar, Pai, no nome de Jesus, e venha florescer. Guarda a vida do pastor, guarda sua casa, sua família, livra, Pai, de todo o mal, Deus, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, usa-o da forma que Tu queres nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém, amém. Obrigada, pastora Cleonice. Pastor Samuel, a sala é sua, seja muito bem-vindo. Amém. Muitíssimo obrigado. Todos me ouvem bem? Todos me ouvem? Ok. Sim, Muito sim. obrigado. Quero agradecer aqui ao convite, à irmã Patrícia, né? E o convite feito aí através da irmã Railda, com o pastor Zé Roberto, que são amigos, que pastor Zé Roberto, Deus abençoe, estão conosco aqui em São João del Rei, Minas Gerais. São os baianos que atravessaram aí a fronteira e estão conosco aqui em Minas Gerais, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. É uma alegria nós estarmos aqui nesta manhã e fazer parte desse projeto com os irmãos. Hoje eu estou servindo a Deus aqui em São João del Rei, na Igreja Assembleia de Deus, onde entre outras atividades, estamos aqui como secretário de missões. Trabalhamos também com missões locais e missões transculturais. Apoiamos um trabalho missionário em Moçambique. Eu estou fazendo essa introdução só para os irmãos nos conheçam, para contextualizarmos, né? Apoiamos um trabalho missionário em Moçambique, na região de Maputo, em Moçambique, onde nós temos ali o missionário Elmer e a sua esposa, a irmã Paula, que são assistidos por essa igreja aqui. E também, o ano passado, nós tivemos o privilégio de enviarmos o nosso primeiro missionário aqui da cidade, da nossa igreja, ao campo missionário, que é o missionário, o pastor João Bosco e sua esposa Raquel e duas filhas, ao Paraguai, onde eles têm servido a Deus também e feito a obra de Deus ali, né? E Deus tem nos abençoado. E temos alguns projetos em andamento, projetos para o Uruguai, projetos para o norte do nosso país aqui, para a região do Ceará. O Senhor tem falado ao nosso coração e eu peço aos irmãos que nos ajudem em oração nesses projetos que Deus tem nos dado, para que mais portas se abram e nós tenhamos condições de estarmos assistindo ainda mais missionários para que possam levar a palavra de Deus a tantas pessoas que estão aí com o coração vazio de Deus, vazio do Evangelho e precisando receber a palavra do Senhor. Eu costumo usar aquele texto que Jesus, na multiplicação dos pães, Jesus dividiu ali aquela grande multidão. A palavra de Deus fala que eram mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E Jesus dividiu aquelas pessoas em blocos de 100 e de 50 e de 100 pessoas, para que o pão e o peixe fosse distribuído. E eu costumo dizer que, com certeza, Jesus só voltou no primeiro bloco para entregar pão e peixe, depois que o último bloco de 50 pessoas recebeu a sua porção de peixe e de pão. Acontece que, muitas das vezes, nós estamos nos blocos da frente, somos fartos da palavra, somos fartos do peixe, fartos do pão, e às vezes nós não deixamos que o pão e o peixe ele chegue nos blocos de trás. Então, o nosso propósito, a nossa tarefa, enquanto missionário, enquanto secretário de missões, é fazer com que esse pão e esse peixe ele seja distribuído de forma equilibrada para que essas pessoas que estão nos blocos da frente não impeçam que o pão e o peixe cheguem atrás, porque senão nós teremos atrás sempre pessoas famintas do Evangelho, famintas da palavra do Senhor. Então nós precisamos atender essas pessoas que estão carentes do Evangelho. Eu quero dizer que às vezes que enquanto nós ouvimos aqui, participamos de 3, 4, quem sabe até 5 cultos em uma semana, com mensagens, com ensinamentos, com louvores, com logística adequada, com equipamentos, com boas igrejas, enfim, com bons tempos, nós temos pessoas que sequer têm condições de adorar a Deus, de servir a Deus. Quem sabe, às vezes, uma vez por semana, não tem condição de se reunir para ouvir uma porção da palavra de Deus. Então, há essa necessidade e que os irmãos nos ajudem orando em favor desses pedidos, em nome de Jesus.
Eu quero utilizar aqui, irmãos, um texto muito conhecido mesmo. Eu tenho certeza que todos aqui estão familiarizados com esse texto, que é Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. É um texto, conforme eu disse, muito conhecido mesmo, e fala sobre o vaso do oleiro. Eu quero falar sobre este vaso na mão do oleiro. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra, Deus tem uma porção para o meu e para o seu coração aqui nessa manhã. Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo de número 6. Glória a Deus. Amém? Diz assim, Jeremias 18, de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos, portanto, meditar na palavra de Deus nesse tempo que nos é franqueado aqui nessa manhã. O que me chama a atenção, primeiramente, irmãos, é o seguinte: Jeremias, nós sabemos que ele serviu como profeta do Senhor em um tempo em que Judá ele estava cativo. Judá era o reino do sul, era chamado o reino do sul. Ele estava cativo na Babilônia, que é um fato conhecido de todos nós. Judá estava cativo na Babilônia e nosso amigo aqui, o profeta Jeremias, ele estava profetizando ali em Jerusalém. E esse profeta, ele profetizou nos últimos 40 anos, naquela parcela de 40 anos do cativeiro babilônico, um tempo de dificuldade, um tempo de luta, um tempo em que o povo de Deus estava sendo provado de fato, os jovens sendo levados cativos para a Babilônia, a pobreza tomando conta ali de Judá, né? O templo sendo profanado. E Jeremias, ele prega nesse tempo. Tem um comentarista que ele diz que Jeremias, ele profetizava, ele entregava a sua profecia para ouvidos surdos, para ouvidos que não estavam dispostos a ouvirem a voz de Deus, até mesmo porque aquele povo rebelde, aquele povo estava rebelado contra o Senhor, e não, de repente não estavam entendendo também o trabalhar de Deus, a correção de Deus sobre as suas vidas, sobre a nação ali de Israel, neste caso aqui, o reino do sul, que é Judá. Então, ele profetizava, ele pregava a ouvidos surdos, a pessoas que não estavam dispostas a ouvirem a voz de Deus. No entanto, ele continuava a cumprir o seu ministério, ele continuava a pregar, ele continuava a profetizar, ele continuava a entregar a palavra de Deus, mesmo diante das dificuldades. Nós sabemos que o ministério do profeta Jeremias, ele é conhecido como um dos ministérios proféticos mais difíceis. Jeremias enfrentou dificuldades tremendas. Ele profetizou, ele cumpriu o seu ministério em um tempo muito desfavorável, em um tempo muito difícil. O que nos ensina que nós não podemos esperar os tempos favoráveis para fazermos a obra de Deus. Nós precisamos fazer a obra de Deus, pregar a palavra do Senhor, mesmo em tempos desfavoráveis,
mesmo quando tudo é contrário, mesmo quando tudo é difícil, mesmo quando nós encontramos os maiores obstáculos para fazermos a obra do Senhor, nós somos chamados a profetizar, nós somos chamados a ministrar, nós somos chamados a cumprir o nosso ministério, mesmo em tempos de dificuldade. Então, nós não podemos esperar tempos favoráveis para fazermos a obra de Deus. Aliás, eu quero dizer para os irmãos que eu tenho 43 anos e há algum tempo, já desde a minha mocidade, envolvido na obra de Deus, desde os 17 ali, envolvido diretamente com a obra do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que durante esse tempo, eu não me lembro de ter feito a obra de Deus em tempo favorável, quando tudo está bem. Viu, Marraildo? Eu não me lembro assim de falar assim, agora está um tempo de bonança, está um tempo de paz, eu estou vendo assim que está tudo assim, o mar está tranquilo. Não, nós sempre, irmãos, faremos a obra de Deus na dificuldade. Nós sempre enfrentaremos problemas, sempre enfrentaremos dificuldades para fazermos a obra de Deus. O reino de Deus, ele é ganho à força, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, né? Aí você fala assim, mas pastor, é desse jeito mesmo? É desse jeito, mas nós entendemos, irmãos, que torna-se leve, torna-se fácil, o fardo torna-se leve, a caminhada torna-se fácil, porque o Senhor está conosco. Aquele que nos chamou, aquele que nos vocacionou, aquele que nos separou, aquele que te salvou, é aquele que renova as suas forças, é aquele que te levanta, é aquele que renova a sua esperança, que renova a sua vocação, que te visita todos os dias e te faz chegar até o fim. Entender o propósito para o qual você foi chamado. Então, Jeremias, ele profetizou em um tempo muito desfavorável, em que as pessoas estavam surdas à voz de Deus. Elas não estavam dispostas a ouvirem a voz de Deus. No entanto, nós vemos que nesse tempo em que o mundo estava surdo à voz do Senhor, nós observamos que Jeremias, a palavra do Senhor, veio a Jeremias nesse tempo. Nós estamos vivendo, irmãos, dias desfavoráveis, um tempo muito confuso no mundo inteiro. Nós estamos vivendo um tempo muito confuso no mundo inteiro. Não é somente aqui no Brasil, onde nós enfrentamos problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos, problemas ligados aí a tantas ideologias que têm pressionado a fé cristã, pressionado a nossa fé, ameaçado a igreja do Senhor. Não é só aqui que nós estamos vivenciando isso. Nós temos notícias de que as mesmas dificuldades outros estão enfrentando em outras partes do mundo. Nós estamos recebendo uma pressão muito grande no mundo inteiro. Nós precisamos discernir, termos discernimento, que essa pressão que o mundo está sofrendo nesses últimos dias, ela antecede a volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os sinais estão se cumprindo. Então, nesse tempo em que nós estamos sendo pressionados, em que a nossa fé está sendo pressionada, em que as nossas convicções estão sendo colocadas à prova, em que a minha convicção pessoal de fé é colocada à prova todos os dias. Ou seja, será que você está disposto mesmo a servir ao Senhor, a cumprir a sua vocação nesse tempo em que nós estamos vivendo? E foi nesse tempo de dificuldade que a palavra do Senhor, ela veio a Jeremias. Veja que em meio a um mundo que estava surdo à voz de Deus, havia um homem que tinha disponibilidade para ouvir a voz do Senhor. Porque o nosso Deus, ele ainda fala, mesmo que nós estejamos diante de um mundo que não quer ouvir a voz de Deus, em um mundo que não quer ouvir o Evangelho, que não quer viver o Evangelho, nós ainda temos pessoas, Deus ainda tem os seus servos, Deus ainda tem os seus atalaias,
que estão dispostos e têm condições, estão na brecha da vigilância, da oração, da santificação, na brecha da obediência, para ouvirem a voz de Deus. E a palavra do Senhor, ela veio a Jeremias. E quando essa palavra do Senhor, ela veio a Jeremias, conforme nós lemos no versículo 1, o Senhor disse a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ora, Deus poderia falar com Jeremias ali mesmo. Deus poderia, onde que ele estivesse, aqui no texto não diz, mas ele poderia estar na sua casa, ele poderia estar na rua, não sei. Deus poderia falar com ele ali mesmo, mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar e de nos fazer entender o seu propósito. E nessa feita, Deus diz para Jeremias: desce lá, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus tem os seus processos, Deus tem as suas formas de revelar-se a nós, de falar a nós. E aqui Deus falou com Jeremias: desce à casa do oleiro. Esse lugar, irmãos, a casa do oleiro, ali em Jerusalém, ela ficava num campo, um campo chamado Campo de Rinom. Era o local onde estavam ali o que nós conhecemos hoje como olaria. Era o lugar onde os oleiros, um artesão, trabalhava com os seus vasos, fabricava os seus vasos e peças ali de argila, peças de barro. Ali tinha as olarias, tinha um grande forno onde esse barro, essas peças, esse vaso era submetido ao fogo, e também ali existia neste lugar um depósito onde era colocado tudo aquilo que sobrava desse trabalho dos oleiros. E o Senhor disse assim: vai lá, desce à casa do oleiro, e eu te farei ouvir as minhas palavras. E o versículo 3 diz assim: e desci. Olha que interessante, irmãos. E desci à casa do oleiro. Eu observo agora que Jeremias, ele era alguém que ele não só estava disposto a ouvir a voz de Deus, mas ele estava também disposto a obedecer à voz do Senhor. Oh, glória! Nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos entender os projetos, os processos de Deus na nossa vida. Existem pessoas que estão ouvindo a voz de Deus, e o Senhor está falando repetidas vezes. O Senhor está falando repetidas vezes para que nós possamos fazer algo. O que nos resta é obedecer. O Senhor está nos chamando, nos convocando, nos levantando para obedecer a sua voz. Jeremias, ele ouviu a voz do Senhor, mas ele não só ouviu e ficou inerte, ficou parado, esperando que a revelação de Deus ela viesse, ela acontecesse na sua vida. Mas a Bíblia diz assim: e desci à casa do oleiro. O Senhor me faz lembrar daquele texto que diz assim: batei, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Ou seja, existe uma ação de Deus na nossa vida, mas Deus também está esperando uma ação, um movimento nosso em direção, aleluia, ao projeto de Deus, à revelação de Deus. Porque é enquanto nós nos movimentamos que Deus se revela, é enquanto nós trabalhamos que Deus se revela, é enquanto nós fazemos que Deus se revela. À medida que nós caminhamos com Deus e ouvimos e obedecemos à voz de Deus, é que o Senhor, o propósito perfeito de Deus para a nossa vida, ele se revela. E diz a Bíblia: e desci à casa do oleiro. Portanto, Jeremias, ele não só ouve, mas ele obedece à voz do Senhor. E ele vai em direção à casa do oleiro, onde lhe seria revelado a palavra do Senhor. E diz assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Nessa parte aqui, querido, eu costumo dizer
Porque no versículo 6 que nós lemos, Deus se revela como oleiro que trabalha na casa de Israel. Ele diz assim: assim diz o Senhor, não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, Deus se revela como o grande oleiro da nossa vida. Deus se revela como aquele que trabalha no barro, para moldar, para fazer, para restaurar se necessário. E quando Jeremias chega à casa do oleiro, ele viu que esse oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E eu digo que Deus, é como se Jeremias estivesse vendo Deus trabalhando, o Senhor trabalhando, e nós servimos a um Deus que trabalha. Bendito seja Deus. Nós servimos a um Deus que faz a sua obra sobre as rodas. Jesus disse assim: o meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora. O Senhor não cessa de trabalhar. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila. O Senhor não cessa de trabalhar em favor da nossa vida. Ele está fazendo a sua obra sobre a roda. Neste exato momento que nós estamos aqui reunidos, aqui no Brasil são 6h38. Eu acordei às 5h30. Antes disso, ainda dormindo, irmã Railda, o Senhor já está trabalhando. Aleluia! Enquanto dormimos, o Senhor trabalha. Enquanto trabalhamos também nas nossas ocupações da vida, o Senhor está trabalhando por nós. Porque nós servimos a um Deus que está fazendo a sua obra sobre a roda. Bendito seja o nome do Senhor. Existe um movimento de Deus, irmã Patrícia, em favor da nossa vida. Deus está sempre trabalhando. Oh, glória! Às vezes, querido, as preocupações da vida, as dificuldades, as circunstâncias, as tribulações, as provas que nós passamos, às vezes pode tentar ofuscar esse trabalhar de Deus, tirar do nosso coração, da nossa mente, da nossa convicção, a fé e a esperança nesse Deus que trabalha. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração nessa manhã. Deus está trabalhando. Deus nunca deixou de trabalhar em favor da sua família, em favor da sua casa, em favor do seu ministério, em favor dos seus projetos missionários. Deus nunca deixou de trabalhar. Isaías diz assim, que nunca se ouviu, nunca se viu um Deus como esse, que trabalha. Olha só, não é um Deus que está à toa, não, irmãos. Não é um Deus que está no céu brincando de ser Deus. É um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Portanto, nessa manhã, tranquilize o seu coração. Aleluia. Tranquilize a sua alma no Senhor. Deposite a sua esperança no Senhor, porque Deus está trabalhando. Nesse exato momento, Deus está trabalhando em favor da sua vida. Ele diz assim, ele estava fazendo a sua obra. Deus não para de fazer a sua obra. Esse projeto maravilhoso que nós fazemos parte, irmãos, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que teve início na cruz do Calvário, naquela sexta-feira. Depois Jesus ressuscita no sábado, e nós estamos até aqui hoje fazendo parte desse projeto. Daqui uns dias nós teremos mais um passo desse projeto, que é o arrebatamento da igreja. Depois tem tanta coisa ainda para acontecer dentro desse projeto de Deus. Portanto, Deus não está parado. Aleluia, o céu não está parado. O céu está em movimento em favor da nossa vida, em favor da igreja do Senhor, em favor dos projetos que você faz parte. Deus estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E diz assim, como vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Perceba que Deus estava trabalhando no barro. Essa peça que Deus trabalha, essa ferramenta chamada o torno do oleiro, ele tinha uma roda embaixo, em que o oleiro movimentava a roda de cima.
existia uma roda embaixo, ligada a um eixo, a roda de cima. A roda de cima era onde colocava-se o barro, para que o oleiro moldasse o barro com as suas mãos. Então, o oleiro pedalava embaixo, para que a roda de cima ela se movimentava. E à medida que a roda de cima se movimentava, ele moldava esse barro. Eu repito, existe o movimento de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele se move. Essa roda, irmãos, são as circunstâncias da nossa vida. A roda é o trabalhar de Deus em favor da nossa vida. E aqui a Bíblia diz que o que estava sendo trabalhado era o barro. Olha só, como o vaso que ele fez de barro se quebrou na mão do oleiro. Preste atenção, Deus é o Deus que está com a mão sobre o barro. Bendito seja Deus, moldando esse vaso, moldando esse vaso. E existem alguns momentos na nossa vida que nós, às vezes, nos ferimos. E aqui, nesse caso, se quebrou de vez. A Bíblia diz assim, se quebrou na mão do oleiro. Perceba que é um vaso de barro, mas quebrou-se, mas estava na mão do oleiro. Se está na mão do oleiro, tem condições de ser trabalhado. Se está na mão do oleiro, pode estar quebrado, mas tem condições de ser trabalhado. Se está na mão do oleiro, pode ser barro, pode estar quebrado, mas continua sendo obra de Deus. No versículo 3 que nós lemos, diz assim, fazendo a sua obra. É barro, mas é obra de Deus. Está quebrado, mas é obra de Deus. Está ferido, mas é obra de Deus. E é importante nós entendermos que ele estava quebrado, mas continuou na mão de Deus. Continuou sobre a roda. São circunstâncias, queridos, que às vezes nós não entendemos, que nós passamos e às vezes nós não entendemos. Mas o Espírito Santo está dizendo, pode estar quebrado, pode estar difícil, mas continua na mão do oleiro, porque na mão do oleiro tem restauração, na mão do oleiro tem vitória, na mão do oleiro tem salvação, tem bálsamo para curar as nossas feridas. Então é importante nós entendermos que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, que como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, quebrou, mas continuou na mão do oleiro. E diz assim, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Perceba, irmãos, que se você colocar o barro em cima da roda e o oleiro tirar a mão, ele não se forma sozinho. O vaso não tem poder de definir a sua forma. Aprenda isso aqui nessa manhã. O vaso sozinho, se não é a mão do oleiro, ele não tem poder, ele não tem condições de definir a sua própria forma. Mas Deus, ele coloca as suas mãos no barro e faz o vaso conforme bem parecer aos seus olhos. O que define, aleluia, a forma do vaso é a mão que está sobre o barro, é a mão que está sobre o vaso. E nós sabemos que essa mão é a mão do Senhor. Portanto, independente das circunstâncias, eu não sei como essa roda está girando na sua vida, se está girando lentamente, se está girando muito rápido, se as coisas não acontecem, enfim, eu não sei qual circunstância você está enfrentando. Eu sei o seguinte, que a mão do oleiro está no barro e ele está trabalhando para fazer um vaso conforme o que bem parecer aos seus olhos fazer. Deus está conosco. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Deus está com você, missionário. Deus está com você para moldar a sua vida, para trabalhar em favor da sua vida. Fique com essa palavra nessa manhã, que o Senhor é aquele que tem trabalhado por nós. A sua mão está sobre a nossa vida. Deus está no controle da roda. Deus não perdeu o controle da roda.
É Ele que está lá, é Ele que está lá fazendo a sua obra sobre as rodas. É Ele que controla a velocidade da roda. A velocidade da roda. É Ele que é o dono do tempo. É Ele que é o dono do Kairos, que é o tempo de Deus. Às vezes nós estamos presos aqui no nosso tempo, que é chamado Cronos. É o nosso tempo, não é? Temos hora para levantar, para dormir, para comer. É o nosso tempo. Nós estamos presos a esse tempo. Mas Deus não está preso a esse tempo. Deus é o Deus dono do tempo, o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Eu não sei se você está vivendo um processo que tem tirado a sua paz, que tem tirado a sua alegria. Eu não sei se você se falta de esperança ou a medida da sua fé precisa ser aumentada. Mas saiba de uma coisa, que o Senhor é aquele que está no controle da roda. É Ele que faz a roda se movimentar, ora lentamente, ora mais rápido. Deus está no controle de todas as coisas para moldar a minha e a sua vida e fazer um vaso conforme parecer bem aos seus olhos e usar a nossa vida em propósitos específicos, em propósitos específicos. Eu não sei, eu não conheço aqui muitos irmãos, a localidade de cada um, mas eu sei que tem a nossa irmã aqui de Cabo Verde, né? Então, nós aqui no Brasil, outros irmãos, enfim, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Você precisa entender isso. Porque o movimento dessa roda não é por acaso. O movimento de Deus não é por acaso. O Senhor movimenta a roda, moldando o seu vaso e nos colocando em locais específicos para trabalhar em favor da sua obra e do seu reino. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmã Patrícia, por essa oportunidade. Irmã Railda, irmão Roberto, Zé Roberto, pelo convite, né? Foi o canal aqui através de quem a irmã Patrícia nos fez esse convite para estarmos aqui. Cada um dos irmãos aqui, mesmo sem conhecer, somos uma família de Deus. Estou vendo os irmãos que parece que eu já conheço há muito tempo. Somos uma família de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, o seu ministério, para a glória de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, Jesus. Amém. Palavra abençoada, Pastor Samuel. Palavra poderosíssima que passamos está na mão do oleiro, não deixando que essa mão nos largue, né? Aleluia. Vou pedir a missionária Patrícia que agradeça a mensagem de hoje. Amém? Obrigada, Lourdes. Pastor Samuel, Deus continue te abençoando, guardando, renovando. Que palavra boa. Que nós realmente possamos nos deixar ser entregue na mão do olheiro e deixar de nos quebrar. Aí tinha uma amiga minha que dizia assim, Pati, eu não gosto de cantar aquela música, não. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do olheiro. Quebra a minha vida. Eu não estou falando para Deus me quebrar, não. Mas se nós não fomos moldados pelo Senhor, nós queremos ser alcançados por Ele. Pai, queremos te render graça por essa manhã. Queremos te render graça pelo teu filho. Quero te render graça da forma como a tua palavra ministrar nos nossos corações. Que não sejamos tão somente ouvintes, mas praticantes em nome de Jesus. Abençoa ele, a família dele, o ministério, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Obrigado, Lourdes. Amém, Jesus, amém. A palavra já foi trazida, povo de Deus. E no café que nós temos tarefas. Eu vou pedir a nossa Martina que traga as tarefas. Oh, glória. Amém, glória a Deus. No Café com Jesus nós temos tarefas, e esse ano são 3, as 2 do ano passado que o Senhor quer nos ensinar. É mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essas são as 2 tarefas, e a terceira que o Senhor nos dá, servir ao próximo. A cada manhã, a cada dia, o Senhor nos desafia a servir alguém. Como, Tati, seja em oração, seja em abençoar, aquilo que o Senhor colocar. Já acorde assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu sirva a quem e como? E o Senhor vai direcionar em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E temos ainda a campanha, missionária Patrícia com a campanha, oh, glória. Gente, está aí a página de um livro bom. Já comprei o meu, viu? A divulgação tá boa, então... Aí, na página 27, quando o povo está vendo a minha história, fala sobre fé, esperança, coragem, coisas maravilhosas que Deus tem feito através da vida dos missionários. Quer dizer, Deus usando os missionários para que o nome dele continue sendo exaltado e glorificado. Então, faça parte dessa história. Deus abençoe vocês. Eu gosto muito dessa parte agora, por quê? Porque essa parte
temos agora que essa parte da campanha agora está bom, porque a Patrícia já tem já o seu livro com ela, então quer dizer que o meu já está próximo também. Então estou a gostar dessa parte, amém. Mas vamos aí com essa dedicatória para mencionar a Patrícia, deixa aí com essa dedicatória, amém? Ô, Lourdes, cadê, Tati? Coloca aí também. Hoje é aniversário de Tia Honório, gente. Não É podemos esquecer, verdade, né? por Vamos isso que eu puxei. parabenizá-la. Isso. Hoje é aniversário de Tia Honório, que o Senhor podia abençoe guardando. Tia Honório não está conosco aqui, porque ele está hospitalizado, precisa fazer uma pequena cirurgia. E o médico achou por bem ainda não liberar. Então, estou orando por ele. Quem sabe hoje, no dia do aniversário, ele recebe esse presente e está em casa. Tá bom? Ore pelo Tia Honório. Obrigado, vocês estão junto E conosco. ele, amém. E ele já está de parabéns, porque nós temos aqui a foto dele. Ele aqui em espírito, em adoração, já está de parabéns, amém? Oremos ao Pai pelo aniversário do nosso Honório, né? Aleluia. Celebramos essa festa, mesmo não estando aqui com o pé de nós, mas em espírito, em adoração, nós adoramos Ele, nós amamos Ele. Que esse dia seja um dia especial na vida dele, onde quer que ele esteja, na sala do hospital, em exames, Deus Pai Todo-Poderoso seja com ele, amém? Que em breve vamos estar aqui celebrando o aniversário dele, amém? Aleluia. E no Café com Jesus, como nós sabemos, tudo começa, termina. Oh, glória! Vamos terminar esse Café com Jesus. Voltamos amanhã, à mesma hora. 6 do Brasil, 8 horas em Cabo Verde, 9 horas aqui na Europa, amém? Então contamos com a vossa participação. Vou também agradecer os irmãos que estão ali no Facebook, amém? Orando também pela vida deles, certo? Agradecemos pela presença da nossa Marosa Vitória, a Amélia da Veiga, Maria Neto Brito, Célia, a Regina, a Rosa Carvalho, a Lúcia Cabral, outros irmãos que não consigo aqui ver, mas Deus sabe quem está aqui conosco, quem é que colocou, quem é que ainda não colocou um like, mas já estou assistindo, Deus também está vendo aí. Então, que Deus te abençoe e vos guarde nesse dia de hoje, amém? Oremos ao Pai para finalizar o nosso culto de hoje, o nosso Café com Jesus hoje, que teve uma parceria muito especial, o nosso pastor Samuel, que deixa aqui uma palavra abençoada, né? Falou sobre Jeremias, que possamos não permitir que ficamos sozinhos, mas que há sempre uma mão que nos ajude, certo? Não a casa do oleiro, nunca possamos estar sozinhos, mas sim, que haja sempre uma mão que nos ajude, né? A levantar. Se nós cairmos, alguém irá nos levantar, amém? Haverá sempre uma mão para nos levantar, amém? Aleluia. Oremos ao Pai, glorioso Deus eterno Pai, nós te glorificamos, te damos a honra, te damos a glória, mas esta quarta-feira abençoado na tua santa, poderosa presença, Pai. Muito obrigado pelo Café com Jesus, muito obrigado pela mensagem, pelos louvores, pela oração do caderno, pela participação de cada irmão que esteve aqui conosco, os que vão assistindo mais tarde, Pai amado. Pai, muito obrigado, Pai amado. Pai, continua abraçando essa obra do pastor Samuel ali em Moçambique, Pai amado. Pai, que continua sendo uma obra na tua presença, Pai amado. Pai, jamais ia esquecer. Agora, cada vez que a gente ora, a gente lembra do projeto deles também, Pai amado. Pai, vai na frente desse projeto que eles têm ali, que é a tua presença, Pai amado, é o teu projeto, Pai amado. Vai na frente, envie pessoas para ajudar a eles, para que a obra possa crescer cada vez mais, para que a sua obra possa expandir pelo quatro cantos do mundo, Pai amado, em o nome de Jesus, Pai. E no Café com Jesus, povo de Deus, abre os vossos microfones, aleluia. E no Café com Jesus nós temos um sorria, porque Jesus está Vivendo! e alegra porque Ele te ouve! glória. É desse jeito, povo de Deus. Fiquem na paz de Jesus, que Deus te abençoe e vos guarde. Tenha uma quarta-feira abençoada. E nessa noite ainda voltamos no quarto de guerra, não esquecem. Hoje estamos aqui em 2 tempos. De manhã Café com Jesus e à noite o nosso quarto de guerra. O link é mesmo. Quem está aqui na plataforma pode usar o mesmo link. E quem está no Facebook, daqui a pouco, a missionária Patrícia, também vou deixar o link, que pode ficar para a sala também ficar connosco também. Então fica na paz, Jesus, até logo mais, amém? Fica na bênção, beijo.